Muito obrigado pela sua questão. O Sr. Deputado dividiu a vida política na Madeira nos últimos 40 anos em duas fases. A primeira, que se fartou de elogiar, o que lhe agradeço porque foi uma governação do Partido Social Democrata, e a segunda, que o Sr. Deputado criticou. Mas o Sr. Deputado deve concordar comigo que o povo é que é soberano. E eu vou-lhe lembrar os resultados das eleições na Madeira, na primeira fase e na segunda fase. É que no total tivemos 11 eleições regionais para o Parlamento da Madeira. Em 11 eleições, o Partido Social Democrata ganhou 11 vezes. E nas 11 vitórias, com maioria absoluta. Portanto, eu penso que estamos conversados quanto aos resultados da primeira fase e da segunda fase. E deixe-me dizer que os resultados na segunda fase, que o Sr. Deputado tanto critica, foram com maiorias absolutas ainda maiores do que na primeira fase. Quanto à construção do novo hospital, sabe, Sr. Deputado, eu ainda não tinha ouvido ninguém ser contra a construção do novo hospital. E o Sr. Deputado é o primeiro a ser contra a construção de um bom novo hospital. Disse o Sr. Deputado uma coisa inacreditável, que isto só vai servir para as empresas de construção. Sr. Deputado, a alternativa a que o novo hospital não seja construído por empresas de construção é que seja um hospital feito em Lego, porque, de contrário, vai ter que ter empresas de construção a construí-lo. E a Madeira precisa de um novo hospital. E precisa de um novo hospital porque é um projeto nacional. E, como eu disse ali em cima, os projetos nacionais são de solidariedade nacional, não é a favor de nenhum. Portanto, o Sr. Deputado veio a este Parlamento com um discurso centralista, como há muitos anos não ouvíamos aqui neste Parlamento. Curiosamente, vindo de um deputado da Madeira. Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Vilhena, muito obrigado pelas suas questões. Diz o Sr. Deputado que faltam muitas premissas na minha intervenção. Sr. Deputado, eu não quero ser desagradável, mas, vindo do Sr. Deputado, críticas à governação do Partido Social Democrata, àquilo que nós temos feito nos últimos anos, tendo em conta que nas últimas eleições, que o Sr. Deputado também participou ativamente, na Madeira, o Partido Social Democrata voltou a ganhar as eleições e com maioria absoluta. É que os senhores tiveram apenas 6 deputados, comparado com os nossos 24, e mesmo assim 6 em coligação. Portanto, Sr. Deputado, se faltou alguma premissa, foi esta. Foi assinalar qual é que foi a dimensão do Partido Social Democrata na Madeira. Quanto à questão da questão do hospital, Sr. Deputado, o senhor também está como o seu colega de solução governativa. Os senhores estão com um discurso centralista. É que os senhores têm um discurso absolutamente centralista quando os senhores são representantes do povo da Madeira no Parlamento Nacional e deviam ter um discurso completamente diferente, que era defenderem a solidariedade nacional em relação à Madeira e aos Açores. Sr. Deputado Nuno Magalhães, muito obrigado também pelas suas questões e ter trazido, de facto, a questão da verba para o hospital aqui à Assembleia da República. Tem toda a razão, Sr. Deputado. É que nós tivemos essa promessa, mas ainda não desistimos de acreditar que o Sr. Primeiro-Ministro vai cumprir com a sua palavra. O Sr. Primeiro-Ministro, de facto, e lembrou muito bem, Sr. Deputado, quando visitou a região autónoma da Madeira, prometeu que iria apoiar, já neste orçamento. E diz muito bem, o Sr. Deputado, não há nada escrito. Nada, nenhum tostão, nenhum centavo para o novo hospital. Mas, permita-me a expressão, a procissão ainda vai no adro. Portanto, esperemos que quando chega ao adro, o Partido Socialista e o Sr. Primeiro-Ministro cumpram com aquilo que prometeram. Quanto a tornar a região mais atrativa ao investimento, seja nacional, seja internacional, o Sr. Deputado perguntou sobre a política financeira da região com o estatuto político-administrativo. Claro que nós temos que ter características próprias da região para captar investimento estrangeiro. Isso acontece em qualquer região autónoma, em qualquer ilha do mundo. Portanto, nós precisamos disso. Mas seja como for, Sr. Deputado, permita-me que lhe dê alguns dados. Fica a saber que, eu penso que sabe, mas para que todos os colegas o saibam, a Madeira já é a 3ª região da Europa em registro de navios. A Madeira já tem um centro internacional de negócios com uma credibilidade extraordinária no mundo. A Madeira tem, em termos de turismo, uma ocupação a mais elevada do país. A Madeira tem aumentado as suas exportações até para nível internacional, seja para o Japão, seja para a China. A Madeira tem grupos económicos de uma dimensão e de uma criatividade extraordinária. Senhor Deputado, em todo caso, já ultrapassou largamente o seu tempo. Portanto, agradecer concluir isso. Sr. Presidente, termino de imediato. Respondendo ao Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista. Sr. Deputado,
Quanto à reconstrução, não tem razão. Peço-lhe imensa desculpa ter que lhe... Ao Sr. Deputado, é que não lhe levaram aos sítios certos. Tem que ser acompanhado por alguém que conhece bem a região. Não está a falar de verdade. E digo-lhe mais, a reconstrução da situação anterior dos incêndios, que foi há relativamente pouco tempo, o Sr. Deputado deve ser o primeiro a reconhecer que nós fizemos uma reconstrução com o dinheiro da Madeira, com o dinheiro dos madeirenses, uma reconstrução com uma rapidez extraordinária. Está quase tudo reconstruído e os incêndios foram há poucos dias. Portanto, o Sr. Deputado tem esta questão bem presente. A reconstrução é feita, está quase toda feita e é com o dinheiro da Madeira e dos madeirenses. Quanto à questão do mar, o Sr. Deputado não tem razão. É que não tem mesmo razão. Deputado, vou mesmo a questão do mar, e termino, conclua. Sra. Presidente, imediatamente, a questão do mar, sabe quem é que tem sabido aproveitar e tem uma estratégia de facto para o mar? A região autónoma da Madeira. E sabe porquê? Se há uma região que tem sabido aproveitar as potencialidades que o mar dá ao país, é precisamente a Madeira. Basta ver os números da aquacultura na Madeira, que são impressionantes aquilo que se tem passado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado.